Oi, turma, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem desde o nosso último encontro assíncrono. Nós estamos avançando para a nossa quarta aula do minicurso sobre poluição e meio ambiente e hoje a gente vai falar sobre as radiações, os usos e os efeitos, tanto para a natureza quanto para o ser humano, certo? Vamos começar? O que são as radiações eletromagnéticas, né? Por definição, são ondas eletromagnéticas, oscilações formadas por campos elétricos e magnéticos variáveis, que se propagam tanto no vácuo quanto em meios materiais. Elas são ondas tridimensionais e transversais que viajam na velocidade da luz, transportando exclusivamente energia. Então, as radiações eletromagnéticas, elas são ondas que se propagam, como eu disse, elas viajam, né, pela Terra ou pelo espaço, que seria no vácuo, e o ser humano descobriu e passou a se utilizar dos benefícios. Então, são ondas imperceptíveis, porque são no campo são eletromagnéticas. E, por exemplo, dois ímãs que se atraem ou se repelem. Existe um magnetismo envolvido, mas a gente não consegue enxergar. Aqui eu estou apresentando para vocês o espectro das ondas eletromagnéticas, de forma geral, onde a gente pode visualizar em quais condições elas estão presentes, né, em exemplos de quais condições elas são utilizadas, e aqui se elas são ionizantes ou não ionizantes. Em relação à frequência e o comprimento, a frequência está relacionada com o quanto essa onda oscila. Em alguns casos, o comprimento de onda é longo, conforme representado nas radiações não ionizantes, e em outros, o comprimento é muito menor, nas radiações ionizantes. Assim, elas são classificadas quanto à frequência e comprimento, e vocês podem visualizar isso nessa imagem. Aqui a gente tem as ondas de baixa frequência, que são as não ionizantes, que vai aumentando a intensidade até as ionizantes, que são as de maior frequência, que é a maior frequência de oscilação. E o que caracteriza, né, de forma real, uma radiação não ionizante? É uma modalidade da radiação de baixa frequência e baixa energia, também denominada de campo eletromagnético, que se propaga através de uma onda eletromagnética. Os dois principais subtipos de campos eletromagnéticos são frequência extremamente baixa e radiofrequência microondas. A frequência extremamente baixa são ondas de rádio, oriundos de rede elétrica e equipamentos eletroeletrônicos. E as de radiofrequência microondas são os telefones celulares e sem fio, as antenas de telefonia celular instaladas em aparelhos móveis, os radares de transmissão de rádio e TV, a própria luz elétrica, a transmissão e distribuição de energia, a fiação elétrica em construções também, e equipamentos que emitem radiação infravermelha, como os controles remotos de televisão, por exemplo, e as redes Wi-Fi, né, que são tão utilizadas atualmente. Algumas ondas, como o Wi-Fi, elas são um pouco mais frequentes do que as do rádio, como vocês podem ver aqui no espectro. Mas mesmo assim, elas não oferecem perigo à saúde, porque elas são facilmente barradas e a gente pode perceber quando o roteador de Wi-Fi na nossa casa está na sala e a gente está no quarto e o sinal fica meio ruim. Isso ocorre porque as ondas de Wi-Fi são facilmente barradas, inclusive pelas paredes da nossa casa. O próprio micro-ondas, ele não oferece riscos para a nossa saúde, né? E por que isso acontece? Porque as ondas emitidas, elas interagem com a água, certo? Deixando as moléculas agitadas e assim um alimento aquece, por exemplo, quando a gente estiver falando de um forno micro-ondas. E até por isso que a gente não pode colocar alimentos dentro dele que não possuem água, porque existe o risco de explosão. Por exemplo, se você colocar alguma coisa que tem alumínio, vai acontecer algum problema, porque no alumínio a gente não tem moléculas de água. As ondas infravermelhas, que vocês estão visualizando aqui, tem um controle remoto, que pode ser um de televisão, representando, são utilizadas, como eu falei, na televisão e elas também não oferecem riscos à nossa saúde, mesmo ela tendo uma frequência um pouquinho maior. E a gente pode perceber isso quando a gente coloca a mão na frente do controle remoto e não consegue mudar de canal, porque ela é uma onda facilmente barrada, então ela tem um baixo poder de penetração.
E esse tipo de radiação é emitida por calor. Então, nós mesmos, como seres humanos, emitimos radiação infravermelha. Por isso, existem algumas lentes que conseguem captar a presença de seres vivos no escuro, porque são lentes que captam ondas infravermelho, emissão de calor. A luz visível, que vocês também podem visualizar aqui, como essas cores do arco-íris, é a luz que a gente pode enxergar, né? É a luz que, com ela, a gente enxerga todos os objetos e tudo mais. E no esquema, a gente pode observar que a partir da luz visível, abaixo da cor vermelha, aqui, a gente tem o infravermelho, porque é o que está abaixo da luz visível, que nós temos possibilidade de enxergar. E as ondas que estão acima do violeta é a ultravioleta, né? Porque está acima do que a gente pode enxergar. E apesar de possuir sua importância, por exemplo, na emissão de raios solares, elas têm o ultravioleta. E ele tem a sua importância, né? Para estimular a formação de melanina na nossa pele, por exemplo. Formação de vitamina D e tudo mais. Só que se a gente não tomar cuidado, ela é extremamente perigosa, junto com as demais radiações ionizantes que a gente vai ver a seguir. E o que seriam as radiações ionizantes, então? Né? A gente acabou de ver as não ionizantes, que não oferecem muito risco à nossa saúde. É claro que tudo que é demais, né, também prejudica, mas geralmente são ondas que não oferecem tanto perigo para a saúde. As radiações ionizantes são o contrário. É uma forma de radiação que carrega consigo energia suficiente para arrancar elétrons que se encontram ligados aos átomos e moléculas do nosso corpo. E essa radiação pode ser de natureza corpuscular, como as radiações alfa e beta, ou de natureza eletromagnética, como a radiação gama e os raios-x, e algumas frequências ultravioleta. Para que uma forma de radiação consiga ionizar átomos e moléculas, é necessário que ela carregue consigo uma grande quantidade de energia. No caso das ondas eletromagnéticas, somente aquelas que se encontram no final do espectro eletromagnético são capazes de ionizar. Já no caso da radiação corpuscular, é necessário que as partículas irradiadas movam-se em altíssimas velocidades, iguais ou superiores a 1% da velocidade da luz. E aqui a gente vê o final do espectro, né, que foi citado anteriormente. A radiação ultravioleta, que é a emitida pelos raios solares, por exemplo, por isso a gente precisa evitar a exposição sem proteção em certos horários do dia, em que o sol está com uma maior incidência. O dano causado por ela nas nossas células pode trazer altos índices de câncer de pele na população. Já os raios-x, né? Aposto que todo mundo aqui já deve ter feito raio-x uma vez na vida. Esse tipo de radiação é emitido e consegue ser retida nas superfícies sólidas, e é por isso que a gente consegue visualizar nossos ossos quando realizamos um raio-x no braço, porque o feixe emitido, ele ultrapassa a nossa pele e é depositado nos nossos ossos. Os nossos ossos barram essas ondas eletromagnéticas e é por isso que aparece na chapa. Por ser uma radiação com alto poder de penetração, como eu falei, ele ultrapassa a nossa pele e os nossos órgãos. Por sua alta frequência, o profissional que trabalha na área de radiologia, por exemplo, tem poucas horas de serviço, justamente para evitar a exposição prolongada aos raios-x. Eles usam roupas e equipamentos especiais. E a radiação gama, ela é caracterizada pela emissão de ondas de altíssima frequência, e elas causam danos grandes aos seres vivos. Dependendo do grau de exposição, causam queimaduras, síndromes de radiação variadas, como câncer, e levam à morte. Mesmo assim, elas possuem sua utilidade para o ser humano, desde que ela seja utilizada de forma correta e com cautela. Agora a gente vai ver um pouquinho do histórico de como foi descoberta a radiação, né? Como o ser humano percebeu que a gente poderia utilizar aquilo para o nosso benefício. Em 1895, o físico alemão Röntgen, ele descobriu que, de maneira acidental, um novo tipo de raio que possibilitou ver dentro do corpo humano. Como esse cientista não sabia qual era exatamente a natureza desses raios, de onde estava vindo aquilo, ele acabou chamando de raio-x.
mas pela questão mesmo matemática, sabe? Quando a gente está tratando de uma conta, a gente coloca o x lá como uma incógnita. Foi mais ou menos nesse sentido. Os raios-x tiveram uma tremenda repercussão na época, tanto que ele recebeu, em 1901, um prêmio Nobel de Física por essa descoberta. E aqui embaixo a gente pode ver uma chapa que ele fez da mão da esposa dele. E aqui tem um anel, né, que é de metal. E como eu falei para vocês, o metal ele acaba barrando certos tipos de radiação. E nessa parte do osso a gente não consegue ver porque está protegido pelo metal. No entanto, os raios-x são radiações, mas elas não são o mesmo que radioatividade. Radiação é uma coisa, radioatividade é outra. As radiações são ondas eletromagnéticas de alta energia que resultam da colisão entre os elétrons, ou seja, originam-se fora do núcleo do átomo. Já a radioatividade é caracterizada por radiações emitidas dos núcleos dos átomos instáveis. Tem tanta energia que ela acaba emitindo essa energia para fora, esses núcleos instáveis. E a descoberta de Röntgen levou Becquerel, no início do ano de 1896, a testar a hipótese de que as substâncias fosforescentes, que são substâncias que emitem luz visível, depois de absorver energia de outra fonte, também emitiam raio-x. Ele fez isso deixando ao sol as amostras de um minério de urânio, o sulfato duplo de potássio e uranila desidratada. Em seguida, ele colocou essas amostras em contato com um filme fotográfico envolvido por um invólucro preto para ver se elas impressionavam o filme e assim emitiam os tais raios-x. No entanto, começou um tempo de chuva em Paris e Becquerel teve que guardar esse experimento e as amostras em uma gaveta escura, com alguns filmes virgens ali de forma ocasional, protegidos por um papel preto. Novamente, um fato acidental, aliado à perspicácia, resultou em uma descoberta excepcional. E aqui a gente tem mais ou menos o experimento que ele queria fazer. Ele pegou um bloco de chumbo, aqui no meio ele colocou o urânio, né, que é a substância radioativa, e ele queria ver se esses raios tinham poder de ultrapassar. Mas ele colocou no sol, porque ele achou que era necessário que houvesse luz para que essa reação de raio-x ocorresse. Então, entrou em cena o casal Pierre Curie e Marie Curie. Juntamente a eles, Becquerel, que na época era orientador de doutorado da Marie, eles descobriram que a propriedade que ele viu pertencia ao elemento urânio, né? A fotografia que era impressa se dava devido ao fato do urânio estar presente, pois todos os minérios de urânio emitiam os raios que impressionavam o filme. Marie Curie batizou essa propriedade de urânio, de emitir raios, de radioatividade. Então, foi uma mulher que cunhou o nome radioatividade. Esse casal trabalhou durante 3 anos exaustivamente, usaram mais de 1.400 litros de minério de urânio chamado... tem um nome estranho, gente. Petblenda, ou uranita. E em 1902, eles isolaram os átomos de 2 elementos químicos radioativos que não eram conhecidos na época. O primeiro eles chamaram de rádio, pois ele era 2 milhões de vezes mais radioativo que o urânio, e o segundo eles chamaram de polônio, em homenagem à Polônia, terra natal da Madame Curie. Em 1903, a Marie Curie e o Pierre, junto com o Becquerel, dividiram o Prêmio Nobel de Física pelos seus trabalhos com a radioatividade. Já em 1906, infelizmente, o marido da Marie, o Pierre, foi tragicamente atropelado por uma carruagem às margens do rio Sena, mas ela continuou estudando as propriedades do polônio e do rádio, e em 1911 ela recebeu novamente um prêmio Nobel. Então ela tem 2 prêmios Nobel. Dessa vez, ela recebeu, em vez de física, ela recebeu um prêmio Nobel de química. E a Marie é a única pessoa da história, sendo mulher ou homem, a ganhar 2 prêmios Nobel em 2 ciências distintas, ou seja, ela ganhou um prêmio Nobel de Física e um prêmio Nobel de Química. E a Marie morreu em 4 de julho de 34, com 67 anos de idade, né, relativamente cedo, e ela foi vítima de câncer devido às radiações que tanto ela ficou exposta, né. Então ela sofreu as consequências de uma vida de estudos nessa área. E
Inclusive, até hoje existem altíssimos níveis de radiação no laboratório em que ela trabalhou. Aqui tem uma imagem da Marie no meio de diversos cientistas. Ela foi muito importante, inclusive, né, para a comunidade das mulheres, porque na época se tinha muito preconceito e as mulheres geralmente não iam para a faculdade, não se tornavam cientistas. E ela foi uma pessoa que fez descobertas muito importantes na área da ciência e vocês podem ver que ela é a única mulher no meio de tantos outros cientistas da época. Então, vamos falar da radioatividade, né? Que é o nosso foco. A radioatividade é a liberação de uma energia invisível chamada de radiação ionizante, que atravessa o ar e as paredes, partindo de um material radioativo. No nosso planeta, existem 28 elementos radioativos naturais dispersos em todos os meios, e a maioria desses elementos radioativos naturais está dispersa no solo, associada ao urânio ou ao tório. A radioatividade está em toda parte, sem nenhuma intervenção humana. Existe radioatividade na terra, na água, no ar, causada pelos elementos radioativos naturais, que estão associados ao urânio e ao tório, como eu já tinha dito antes, presentes nesses locais. Existe radioatividade devido ao Sol, né, que é a radiação ultravioleta, e a radiação cósmica. Existem também radioatividade no próprio corpo humano. Nossos tecidos e ossos possuem elementos radioativos, como potássio 40 e carbono 14. Inclusive é assim que ocorrem as datações, né, dos fósseis. E a radioatividade é derivada de um núcleo instável, como eu falei. Tem maior ponto de energia. E por ter toda essa energia nesse núcleo, o núcleo pode emitir espontaneamente, e é o que a gente chama de irradiação espontânea de partículas. Quais são as fontes de radiação ionizante? Durante toda a vida, os seres humanos estão expostos diariamente aos efeitos das radiações ionizantes. Essas radiações podem ser de origem natural ou artificial, e as fontes naturais representam cerca de 70% da nossa exposição durante toda a nossa vida, sendo o restante devido às fontes artificiais. A figura 1 exemplifica agora essa distribuição que a gente pode ver. Esse radiodiagnóstico é o tipo de exposição que a gente tem durante a nossa vida em relação aos exames que a gente faz, tipo exame, uma chapa do pulmão que a gente faz, acontece alguma coisa, precisa fazer um exame de imagem e tal. E o resto, são radiações gama, radiação médica, interna, né? A cósmica e outros. Em relação às fontes naturais de emissão da radiação, a gente tem os produtos do decaimento de urânio e tório, que são o radônio e o torônio. E esses elementos são encontrados em rochas, solo, sedimento e minério que contém concentração significativa desses elementos. Então, a gente não tem muito como se afastar disso, né? Já que está na natureza. Outra fonte de origem natural é a radiação cósmica, proveniente do espaço sideral, como resultante de explosões solares e estelares, e grande parte é friada pela atmosfera. Mas mesmo assim, uma porcentagem importante atinge os seres humanos. Recentemente, com o aumento do buraco da camada de ozônio, como a gente viu em aulas anteriores, o percentual devido a essas radiações tem aumentado substancialmente. E nessa imagem a gente pode ver. Ocorrem as erupções solares, né, a emissão de altos índices de radiação ionizante. E essa radiação cósmica, ela percorre todo o entorno, aqui está a Terra, e a gente fica protegido pelo nosso campo elétrico, né, que a gente tem um campo em volta da Terra, e também tem a atmosfera, só que nem todos as ondas conseguem ser dispersas, então a gente está sujeito e exposto a esse tipo de radiação natural. É com as fontes artificiais que a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado. Elas advêm dos aparelhos elétricos, por exemplo. Obviamente utilizam eletricidade como fonte de energia para acelerar partículas e gerar radiação ionizante, e só emitem radiação no momento em que são energizados. Um aparelho de raio-x. Você chega lá na sala, você não precisa se preocupar porque você está numa sala com um aparelho de raio-x, porque hoje em dia, com o advento da tecnologia, aquele aparelho ele só vai emitir radiação quando ele é ligado na tomada, sabe? Quando você aperta o botão ali e ele começa a emitir esses raios, né?
Então, não é de forma espontânea. Dentre os equipamentos elétricos mais utilizados, encontram-se os tubos de raio-x, como eu falei, que a gente tem como exemplo essa imagem aqui, que funciona dessa forma, e produzem radiação quando os elétrons energéticos emitidos por um filamento aquecido chocam-se com um alvo, que no caso é esse aqui, ó. A gente tem o cátodo e o ânodo, e aqui é a emissão dos raios-x, quando esse aparelho é ligado na tomada. Sem estar ligado na tomada, não tem emissão de raio-x, então é seguro. Outra categoria que utiliza a eletricidade são os aceleradores de partículas largamente utilizados em radioterapia. Aqui a gente tem um aparelho, ó. Então, esses aparelhos eles são seguros, eles só emitem essa radiação quando eles são devidamente ligados. Quando eles são desligados da energia, não tem mais emissão de partículas radioativas. Aparelhos não elétricos, a gente precisa tomar muito cuidado com esse tipo de materiais que emitem radiação e não são elétricos, né? Pelo fato deles emitirem radiação continuamente, não é igual no raio-x, que você liga o aparelho na tomada e assim você tem emissão de raio-x. Aqui não, aqui mesmo se o aparelho está ligado na tomada, você tem aquela emissão contínua de raios, então você tem que se afastar dessa fonte. Nessa categoria, a gente encontra os irradiadores com radioisótopos, largamente utilizados nas indústrias e na ciência. E dentre as principais aplicações, encontra-se a preservação de alimentos. Isso mesmo, gente. Hoje em dia, a gente tem uma tecnologia que, por exemplo, para você transportar um alimento que vem lá da Bahia aqui para São Paulo, para Botucatu, às vezes a viagem demora dias e a gente precisa de um controle de pragas e coisas que façam com que esse alimento chegue intacto aqui, para que ele não apodreça e não tenha perda econômica. Então, esses alimentos, eles passam por toda uma bateria radioativa ali, para poder matar todo tipo de organismo que esteja nessa carga de alimentos. O retardamento do amadurecimento de frutas, como eu falei, tipo, muitas vezes você precisa que as frutas durem mais sem amadurecer para que elas não estraguem. Então, você também pode usar a radiação nesse sentido. E o controle de insetos através da esterilização de machos, que isso pode ser utilizado, inclusive, para conter pragas, né? Na indústria, a produção de energia nuclear nas usinas atômicas também encontra-se bem difundida. Em medicina, o uso das radiações ionizantes tem inúmeras aplicações, né? Eu já citei algumas, tanto no diagnóstico, quando você vai procurar ver se você tem algum tipo de doença, quanto na terapia. Por exemplo, uma pessoa desenvolve um câncer e ela vai se utilizar da terapia radiológica para poder tentar a sua cura. E as grandes áreas de aplicação são medicina nuclear, radioterapia, radiodiagnóstico. E em radioterapia, a bomba de CO260, as fontes de radiação Y para bracterapias, os aplicadores oftalmológicos e dermatológicos com emissores beta encontram-se dentre os mais utilizados. Obrigada, turma, por hoje é só. E até a próxima aula, quando a gente vai continuar falando de radiação, só que dessa vez a gente vai falar sobre usos, efeitos e descarte. Tchau, tchau!